Sabe, queridos, eu me lembro há uns bons anos atrás, que eu estava numa estação da minha vida. Era uma fase onde eu estava viajando muito para pregar o evangelho no Brasil. Gente, esse Brasil é grande demais, amém? E Deus me levou em tantos lugares maravilhosos, mas também lugares com muitos desafios. Eu me lembro de uma data que eu estava para fazer, o Mike estava comigo nessa agenda. Eu fui pregar no Mato Grosso, numa cidade que eu nunca tinha ido antes, chama Nova Lacerda. E nós morávamos em Ribeirão, nós pegamos então um voo para até Cuiabá, fizemos uma escala em Campinas. E a minha expectativa, eu não fui ver aonde é a localização dessa cidade. A minha expectativa é que quando eu chegasse ali em Cuiabá, a gente ia rodar mais uns 30, 40 km e chegávamos até a cidade. Fizemos escala então em Campinas, próximo voo até Cuiabá, chegamos em Cuiabá. Lá é quente, viu, gente? Lá é quente mesmo. Descemos ali no aeroporto, o pessoal do evento foi buscar a gente, e eu todo animado, todo feliz, e cheguei no carro e com essa expectativa de 30, 40 quilômetros, e eu falei pro cara que foi buscar a gente, falei assim: e aí, tudo bem? O pessoal tá animado lá? Tá animado, vai ser uma bênção, pastor. Eu falei: e aí, quantos quilômetros para chegar na cidade? 600. Irmãos, posso falar, não tinha como desistir, mas me deu um desânimo. 600 quilômetros daquela estrada do Mato Grosso, pista simples, caminhão para tudo quanto é lado, buraco, irmão, acontecendo acidente para tudo. É normal, isso para eles é comum. E acelerado, e é interessante que eu não sei se eles querem colocar pavor na gente. A gente entra no carro e fala: pastor, aqui a gente anda no 16, no 18, que é 160, 180. Eu falei para eles: o meu hoje vai até 100. Nessa estrada aqui até uns 80. Mas o fato é que quando ele falou para mim, deu um desânimo, mas não tinha como desistir. O Espírito Santo falou algo para mim, que essa é a palavra que eu quero começar a trazer para você aqui essa noite. Olha que Deus falou para mim: dá para não desistir e continuar desanimado. É possível você não desistir e continuar, mas continuar desanimado. Talvez você olhe para muitas coisas da sua vida que, se você pudesse, você desistiria. Mas às vezes você sabe que não tem como desistir, já está feito, você tem que concluir isso. Talvez a sua vida sentimental, amorosa, profissional, ministerial, talvez são coisas que você se colocou, que você tem que terminar, não tem como voltar atrás. Mas você entendeu que talvez tenha uma forma de você continuar isso, desanimado. E às vezes você chegou aqui hoje decidido a continuar o que não pode ser, que você não pode parar. Você está decidido a continuar desanimado. Mas se você chegou assim aqui, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque Deus tem uma palavra para você. Quando eles querem uma palavra aqui, querido, deixa eu te falar, Deus tem uma palavra para você aqui hoje, um alimento poderoso, que você vai receber. Você vai continuar, mas você não vai continuar desanimado, porque Deus tem renovo para a tua vida aqui hoje. Você não vai continuar desanimado. Fala para o teu irmão assim, ó, o desânimo, mas fala com fé, hein, irmão. Fala assim, ó, esse desânimo vai sair da sua vida hoje. Só quem crê nisso, dá um glória a Deus. Só quem crê nisso, aplauda Jesus aqui, pelo amor de Deus. Quem está comigo nessa palavra? Você vai continuar animado, fervoroso, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala da história de um homem que passou por isso. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Olha a história deste homem. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Eu acho interessante a gente prestar atenção nessa leitura, porque olha só, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ele já tinha feito muitas coisas. E como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer-lhe a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então
o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira via um pão assado na brasa. Quem gosta de pão aqui? Deixa eu ver, fora minha esposa. E uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Diga para o teu irmãozinho assim, ó, a viagem é longa, meu querido. Fala para ele assim, ó, tem muitos km pela frente. Querido, Elias foi alguém muito usado por Deus e levantado por Deus no momento que a nação de Israel estava vivendo um sincretismo religioso. Eles adoravam a Deus, mas também adoravam a Baal. Era uma frieza espiritual. Eles precisavam de um avivamento. E Deus levanta Elias nessa situação para confrontar o pecado daquele povo. O que Deus faz? Deus dá para Elias uma palavra de confronto, declarando que não ia haver chuva naquele lugar. E ele orou e Deus usou ele dessa forma. 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Deus usou também Elias para confrontar o pecado do rei. Imagina ele chegar diante do rei Acabe e confrontar o pecado do rei Acabe. Depois Deus também levanta ele, e ele é usado por Deus no confronto contra 450 profetas de Baal. E quando chega o momento que o povo então recebe um avivamento e começa a declarar: só o Senhor é Deus. Você pode declarar isso comigo essa noite? Diga assim: só o Senhor é Deus. Vem comigo nessa palavra, igreja essencial. Diga assim: só o Senhor é Deus. Quando o povo começou a declarar que só o Senhor é Deus, então Deus usa novamente Elias e dá uma palavra para ele, falando que a chuva ia descer. E ele declarou isso naquele lugar que não chovia 3 anos e 6 meses. Choveu. Eu não sei quanto tempo faz que não chove na tua vida. Chuva é sinal de bênção, mas vai começar a chover em nome de Jesus. Pastor, faz tempo que não chove lá em casa. Diga para o teu irmão: você está chegando a chuva de Deus. Quem está comigo nessa palavra aqui? Mas aí, depois de tudo isso que ele tinha feito, de todos esses problemas resolvidos, depois de todos esses confrontos que ele passou, vem a notícia para ele, uma ameaça de Jezabel, que em 24 horas ele ia morrer. Nesse momento Elias desanima. Eu penso assim que Elias, ele tinha feito tanta coisa, e ele pensou assim: agora eu vou tirar umas férias. Eu estou de boa, não tem mais problema aqui em casa, está tudo certinho, está tudo resolvido, vou ficar de boa. Diga para o teu irmão: não tira férias de Deus. Veio uma ameaça de Jezabel. Nesse momento ele desanima. E é justamente nessa hora que Deus envia o anjo para alimentar Elias. Sabe, eu preciso te falar uma coisa, porque às vezes você começa a se identificar com a história de Elias. Às vezes você achou que estava tudo resolvido e voltou um certo problema na tua casa, em alguma área na sua vida. Você achava que já estava tudo certo. Eu acho que eu não vou nunca mais passar por isso. De repente uma nova enfermidade, de repente um novo problema financeiro, de repente uma nova aflição na tua casa. E talvez é isso que está desanimando você. Você pensa assim: pô, de novo isso, de novo eu vou ter que enfrentar isso, de novo eu vou ter que passar por isso. É daí que vem um desânimo na nossa vida. É pelas decepções que às vezes nós enfrentamos. E ele, quem sabe, estava ali: pô, de novo eu já enfrentei Acabe, eu já enfrentei os profetas de Baal, agora de novo isso na minha vida. Mas é justamente nesse momento que Deus envia o anjo para alimentar Elias, e na força daquele alimento o desânimo foi vencido. E que ele deixa eu liberar uma palavra de fé para você com as suas mãos, no nome de Jesus. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, mas se você receber do alimento que Deus tem para você aqui essa noite, se você se alimentar desse alimento, todo o desânimo vai ser vencido, e você vai terminar melhor do que você começou. Você vai terminar 2025 mais animado do que você começou. Ei, quem está comigo aqui nessa palavra, celebra Jesus. Você tem que se alimentar dessa palavra, desse alimento. Você vai terminar melhor. Fica preocupado com a ameaça. O Senhor está com você. O Senhor é a tua força. O Senhor é teu refúgio, a tua fortaleza. Quem nós temeremos? O diabo só ameaça, meu irmão. Quem faz a sua vida é Deus.
Para pensar, 24 horas, Elias estava tão desanimado que ele não pensou isso, porque a Bíblia fala que ele caminhou de um dia. 24 horas ele vai morrer. Primeira hora nada, 2 horas nada, 3 horas nada, 4, 5, 6 foi indo, 12, 16, 18, 20, 22, 24, não aconteceu nada. Eu não sei qual é a ameaça que tem vindo sobre a tua vida. Deus está falando para você: quem tem poder de fazer na sua vida sou eu. Quem tem poder de dar vida e trazer a morte sou eu. Quem tem poder de levantar e abater sou eu. É o Senhor que opera na tua vida. Ele que rege as nossas vidas. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Às vezes a gente via, agora não vê tanto, né? Mas tinha uma época, crente dos anos 90, cadê os crentes dos anos 90 aqui? A gente vê no carro lá, propriedade exclusiva do Senhor. Não, querido, é em você. Essa frase está em você. É você. Quem está comigo aqui nessa palavra? Então eu quero pregar isso para você aqui essa noite. Através da história de Elias, nós podemos ver aqui de que forma Deus nos liberta do desânimo. Gente, porque o desânimo, ele é uma doença da alma. Como que Deus, Ele tira isso de nós, Ele cura em nós? Através da vida de Elias aqui nós temos algumas chaves. Vocês estão comigo aqui, gente? Primeira chave está em 1 Reis 19, versículo 8, diz assim: ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, monte de Deus. Como que Deus nos liberta do desânimo? A primeira chave, Ele muda a nossa geografia. Vou falar de novo. Ele muda você de ambiente. Elias estava no deserto, e a Bíblia fala que ele mesmo foi para o deserto. Não foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto, foi ele que foi. Só que quando ele se alimenta, na força daquele alimento, ele sai do deserto e ele vai para o Monte Horebe, o monte de Deus, lugar de buscar a Deus, buscar de se fortalecer em Deus, lugar de se fortalecer em Deus, de buscar a presença de Deus. Quem está comigo aqui nessa palavra? Ele sai de um ambiente de fuga e ele vai para um ambiente de refúgio. Sabe como é que Deus nos liberta do desânimo? Ele tira você desse ambiente de fuga e Ele leva você para um lugar de refúgio. O ambiente de fuga, você não resolve o que tem que ser resolvido na tua vida. O ambiente de refúgio, você busca depender de Deus, se fortalecer em Deus para resolver tudo que tem que ser resolvido na tua vida. Querido, tem coisa na sua vida que tem que ter resolvido, e talvez você estava nesse ambiente de fuga. Vai passando o tempo, você não resolve. Vai passando o tempo e você não resolve aquilo. Você anda fugindo. Mas Deus está falando para você: você não precisa fugir mais. Vai para um ambiente de refúgio, que ali eu vou te fortalecer. E sabe, existem vários tipos de fuga. Sabe, tem muitos tipos de fuga. Vícios são fuga. Tem gente que tá ali no vício, é uma fuga. Pessoas que há anos são aprisionadas em algum tipo de vício. Você está fugindo. Você sabe que tem coisa na sua vida que você precisa resolver. Até quando você vai fugir? Às vezes a pessoa está lá no vício, para fugir, para esquecer, né, daquilo que tem que ser resolvido. Outras pessoas, aqui em Serra Negra não acontece isso, em nome de Jesus. Eu estou falando de coisas que acontecem bem longe daqui. Outras pessoas descontam na comida. Ó, o silêncio da morte. Não é? Existem tantas fugas, excessos de entretenimento. A pessoa fala um negócio: eu vou ficar viajando, e está viajando na maionese. E não resolve o que tem que ser resolvido. Irmão, você vai chegar da viagem, as coisas vão estar lá do mesmo jeito. Você tem que resolver. Olha para o teu vizinho e fala: resolve. Outras pessoas fogem de... tem tantos tipos de fuga. Tem gente que começa a servir na igreja, está em 300 ministérios. Sabe por quê? Para não resolver o que tem que ser resolvido dentro de casa. Acha que vai compensar. É uma boa obra, vai compensar. Não, querido, você tem que resolver esses problemas de pecados, problemas de coisa mal resolvida na tua casa. Você tem que resolver para depois você servir a Deus. Já outros fazem diferente. Às vezes deixa de servir fugindo para não resolver os pecados que tem. Na verdade, às vezes deixa de servir para ficar pecando. Não, vou parar de servir por quê? Porque eu preciso continuar no meu pecado aqui, né?
Você percebe quanto tipo de fuga tem? Quem está comigo aqui nessa palavra? Quem está entendendo o Espírito Santo aqui com a gente? Tem muitas fugas, mas na força daquele alimento, e Deus está nos dando um alimento hoje, Deus está nos dando uma palavra hoje. Elias saiu, querido, ele se alimentou daquele alimento, ele saiu do deserto e Deus levou ele para o monte Horebe. Querido, Deus trouxe você aqui para tirar você desse deserto que você se colocou. Deus não quer você nesse deserto. Para com esse negócio, tudo é deserto, você vai virar o quente camelo, você não é camelo. Sai desse deserto. Deus quer você no monte dele, na presença dele. Até quando você vai ficar com essa gíria de crente que não conhece a Deus, que quer viver uma vida medíocre? Estou no deserto. Fala para o teu irmão assim: o deserto tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Sai desse deserto em nome de Jesus. Para de fugir. Busca a palavra de Deus, porque na fuga você ouve a tua voz. No refúgio você ouve a voz de Deus. E não tem como ouvir a voz de Deus e permanecer a mesma pessoa. Quando você ouve a voz de Deus, você sai com tudo. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é abalado, você não é atingido, porque você está fortalecido em Deus, cheio do Espírito Santo. Você não vai mais fugir do diabo, é ele que tem que fugir de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Ai, tem uma sombra aqui em casa. É a sua sombra, irmão. Ai, tem um vulto que passou. É porque você está com diabetes. Estou brincando, gente, estou brincando. Irmãos, tem aqueles crentes com medo. Ai, o inimigo. Maior é o Senhor que está na nossa vida. Maior é o Senhor. Lucas 10, 17, Jesus diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vai acontecer com vocês. Você não vai mais fugir. Você vai encarar em nome de Jesus. Você vai vencer esse desânimo, amém? A segunda coisa está a partir do versículo 11. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou um grande e forte vento que separava os montes, despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava ali não. O Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava também no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa, suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. Saindo, ficou à entrada da caverna, e veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Segunda forma que Deus faz para nos livrar do desânimo: Ele nos faz mudar de opinião. Deus nos leva a mudarmos de opinião. Vou explicar então. Na opinião de Elias, só ele não tinha adorado Baal. Ele era o único que estava certo. Ele era o único que não tinha se curvado diante de Baal. E Deus fala para ele: Elias, não é só você. Existem mais 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Mas para mudar a opinião de Elias, Deus teve que fazer muita coisa. Sabe uma das coisas mais difíceis para nós mudarmos na nossa vida? É a nossa opinião. É ou não é verdade? Eu me lembro, um parente meu, todas as vezes que eu ia conversar com ele de um assunto, ele falava para mim assim: não adianta, não importa o que você vai falar, eu já tenho a minha opinião formada. Eu falo: então não tem como falar nada para ele. A opinião dele já está formada. E sabe o que é interessante? Que às vezes a nossa opinião foi formada por quem? O que formou a tua opinião sobre o que você acha que tem que ser assim, sobre o que eu acho que tem que ser dessa forma? Porque às vezes são muitas pessoas tóxicas que passaram na nossa vida, são muitas situações que nós vivemos e a gente formou uma opinião sobre aquilo. E Deus quer trazer um vinho novo, mas Ele não derrama vinho novo em odres velho, amém, querido?
Então o que Deus faz para mudar a nossa opinião? O que Ele fez para mudar a opinião de Elias? Olha o que Ele fez. Ele trouxe várias manifestações: terremoto, vento forte, fogo, e coisas que Elias já estava acostumado a ver Deus. O fogo que desceu do céu, consumiu todo o holocausto, e Deus deu a vitória para ele, com os 450 profetas de Baal. Elias já estava acostumado com essa experiência, em Deus, com essas manifestações. Mas agora Deus faz algo novo. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava em nada disso. Deus estava numa voz suave, uma brisa suave. Deus falou. Elias pega até a capa dele e coloca assim. E naquele momento Deus fala com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus fala com ele: tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram, Elias. Não é só você. Naquele momento Deus começa a mudar a opinião de Elias. Sabe como? Colocando Elias numa experiência com ele, numa manifestação nova que ele nunca tinha vivido antes. E isso traz desconforto. Talvez você está tendo um momento com Deus, uma fase com Deus, você está vivendo um momento aí com Deus que está desconfortável. Você fala: cara, está estranho, está muito diferente. Deus nunca agiu dessa forma comigo, não é do mesmo jeito. O que está acontecendo? E Deus está trazendo desconforto em você, porque através desse desconforto Ele vai desconstruindo coisas em você que foram construídas de forma errada. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 18, que quando Deus queria falar algo ao profeta, Ele fala para o profeta: levanta e desce até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo ali um vaso de barro, e o oleiro estava ali, e de repente aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro, e daquele vaso que se quebrou com o mesmo material, o oleiro fez um novo vaso, e a Bíblia fala: conforme melhor lhe pareceu. Você reparou uma coisa que aconteceu ali? Primeiro o vaso quebra, é desconstruído, e depois ele reconstrói um vaso melhor. Ei, querido, posso te falar uma coisa? Tem muita coisa que a gente carrega de infância, de pai, de mãe, de tio, de pessoas que construíram a gente, mas são coisas que não tem nada a ver com a mente de Cristo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com isso. E aí o que Deus faz? Quando você está na mão dele, Ele vai pegando você. Fala para o teu irmãozinho: está te pegando aqui hoje, filho. Ele vai pegando, e se você fica ali resistente, aquilo quebra, pá, não é ele que te quebra, você quebra, você vai quebrar na mão dele, porque não adianta, ele vai fazer o que tem que fazer. Aí ele vai desconstruindo tudo aquilo que foi construído de maneira errada, toda a opinião que você tinha sobre a vida, que não é a opinião certa, ele vai desconstruindo, e à medida que ele vai desconstruindo, então ele começa a reconstruir, e quando ele começa a reconstruir você agora é uma pessoa muito melhor, uma nova versão de você vem, e aí você está preparado para viver coisas melhores e maiores na tua vida. E sabe o que acontece? Elias se achava o único que estava fazendo certo. Deus fala: tem mais 7.000 joelhos. Igreja Essencial, levanta as mãos em nome de Jesus. Deus está falando para você aqui essa noite: não desista de viver certo, não desista de fazer o correto. Você não está sozinho. Tem muitos joelhos nessa terra que não se curvaram diante de Satanás. Tem muitos joelhos nessa terra que não se curvaram diante do adultério. Tem muitos joelhos nessa terra que não se curvaram diante de vícios. Tem muitos joelhos nessa terra que não se curvaram contra todo tipo de promiscuidade. Tem muitos joelhos nessa terra que não se curvaram contra todo e qualquer tipo de pecado. Faça o que é certo e lembre-se sempre: você não está sozinho. O que precisa ser desconstruído em você, querido? Será que você é essa pessoa que está toda hora assim? É a minha opinião. A pessoa está falando. Geralmente uma pessoa assim, quando alguém está falando com ela não está ouvindo o que a pessoa está falando. Conforme a pessoa está falando, ela está pensando no que ela vai falar. Quem está pegando isso aqui? Assim você não aprende nada. Tem muitas coisas na sua vida que quando você mudar de opinião, Deus vai mudar você de fase. Quem está entendendo aqui?
Você vem aqui, você ouve a palavra, você tem um aconselhamento da palavra de Deus, você sai, você despreza e vive do teu jeito. É a sua opinião. Mas Deus é tão bom que Ele quebra você, desconstrói tudo, reconstrói você do jeito que Ele quer, porque Ele não abre mão de você. Porque se Ele começou a fazer a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Você querendo ou não, Ele vai fazer. E a última coisa que eu quero falar com você está no versículo 15. Terceira chave, diz assim, ó: então o Senhor lhe disse, vai e volta. Aleluia. Por onde vieste? Para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nensi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Glória a Deus. Quantos vão vencer o desânimo aqui? Olha para o teu irmão e fala: você está quietinho por quê agora? Irmão, dá glória a Deus. Terceira chave para nós aqui, sabe como é que Deus nos leva a vencer o desânimo? Nos levando a fazer o caminho de volta. Você pode dizer comigo, caminho de volta. Querido, olha só que interessante. Deus fala para Elias: você vai voltar pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Você vai voltar é a mesma rota, Elias. No mesmo lugar que você passou desanimado. No mesmo lugar que você passou decepcionado, que você passou mal, você vai passar diferente agora. Faz o caminho de volta. Diga assim: eu preciso fazer o caminho de volta. Irmãos, nós temos uma geração que fala muito em recomeço. Isso está demais hoje. É um recomeço, Deus tem recomeço, Deus tem recomeço. Aleluia, Deus tem recomeço. Vou falar de novo: Deus tem recomeço. Mas não tem recomeço para quem não fez ainda o caminho de volta. Você não vai recomeçar nada. Pecou, caminho de volta, confessa e abandona. Ofendeu alguém, caminho de volta, peça perdão e abandona. Tem trauma, tem feridas, caminho de volta, vai lá e busca cura, busca terapia, busca ajuda. Tem que fazer o caminho de volta. Irmãos, deixa eu dar um exemplo meu. Quando eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha uns 7 anos. Faz uns 20 anos isso, mais ou menos. Eu não era cristão, mas a minha mãe foi usada por Deus naquele dia, porque Deus já sabia o que Ele ia fazer na minha vida, amém, irmão? Irmãos, a gente passando o vale da sombra da fome. Eu sou daquela época que você pegava um danoninho, era um danone por mês. Quem está comigo aqui? Não precisa ter vergonha de levantar a mão. Se você viveu assim, irmão, você está comigo nessa. A gente lambia até a tampinha daquele danone. E aí a minha esposa falava que ela comia o danone com a colher virada assim, para durar mais. Musiquinha de dó, né? Era muito difícil. Aí um dia eu cheguei no mercado lá perto da minha casa. Naquele tempo era assim, né? Aquele monte de chocolate assim na sua vista. E eu peguei um bombonzinho, coloquei no bolso e fui embora. Cheguei em casa: ó, mãe, olha aqui que eu consegui. Volta lá, faça o caminho de volta, devolve esse irmão. Que vergonha chegar lá no mercado, bombom. Naquele dia Deus me libertou. A gente precisa aprender a fazer o caminho de volta, irmão. Fez errado, faça o caminho de volta. Você não está vivendo um recomeço, você está sendo enganado pela serpente, você está sendo enganado pelo diabo, você está vivendo mais do mesmo, você está vivendo a mesma vidinha, porque você não faz o caminho de volta. E sabe, eu preciso falar com vocês em amor aqui hoje, porque o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui. Se você fizer o caminho de volta, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, você vai viver recomeço. E sabe, tem gente que se ilude com isso, né? Eu acho que o jeito é mudar de cidade,
para viver um recomeço, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de marido, vou mudar de esposa, quero ver quem vai querer você também. Vou mudar de igreja, eu vou, sabe, tudo vou fazer, os resultados serão os mesmos, porque você não fez o caminho de volta. Mas na hora que você fizer o caminho de volta, como Elias fez o caminho de volta, aonde ele passou entregando muitas coisas, ele passou ungindo muitas pessoas, levantando muitas pessoas, porque quando você faz o caminho de volta, em áreas da sua vida que coisas estavam morrendo, coisas novas de Deus começam a nascer. Nós podemos fazer o caminho de volta, porque um dia Jesus fez o caminho de volta, para nós que pecamos, que erramos, Ele voltou, Ele foi naquela cruz, Ele morreu no nosso lugar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e é por isso que eu e você podemos viver recomeço. Eu não sei qual é o caminho de volta que você tem que fazer, mas Deus está falando, se você fizer, vai começar algo novo na tua vida. Quem tem fé para segurar essa palavra, fique em pé no seu lugar.